bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, a gente conversa com a psicóloga Sirlene Feld, que conta um pouco sobre como enfrentar esse período de pandemia, isolamento e incertezas, mantendo a saúde mental em dia. Tem também um bate-papo com a Juliana Perão, que é consultora contábil e que fala sobre alternativas aí para as empresas poderem manter uma boa gestão, especialmente nesses tempos desafiadores. E a gente conversa também com o estilista venezuelano Anderson Vasques, que recém chegou em Ponta Grossa e que promete aí muitas coisas bonitas para o segmento da moda e de concursos de beleza. Um instante só, eu já volto. Não saia daí. Em 2020 já ultrapassou a metade do ano e para muitas pessoas a sensação é que ele nem aconteceu. No Brasil, nós estamos desde o mês de março vivendo uma situação atípica, que, aliás, já vinha ocupando as manchetes desde antes disso mesmo em todo o mundo. Muitas pessoas, todo mundo aí se preocupando, e com toda a razão, com a máscara, com a higiene das mãos, com o distanciamento social, todo mundo recebendo dicas de como cuidar da saúde do corpo, de como se prevenir do coronavírus. E como é que será para se prevenir da angústia desse momento? Existem dicas para manter a nossa saúde mental em dia? Tomara que sim. Para saber sobre isso, eu recebo hoje a Sirlene Feld, que é psicóloga e que vai conversar com a gente sobre isso. Sirlene, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, por compartilhar com esse momento, né, para ajudar para todas essas pessoas que estão em casa, passando por esses sofrimentos que estão afetando a saúde mental das pessoas. Sirlene, é uma coisa assim inimaginável, né? Independente da geração, seja da minha idade, a idade da minha sogra, que já está próximo dos 90 anos, Sim. Da irmã dela, que tem 90 anos, dos meus filhos, que estão na faixa dos 20, dos adolescentes. É uma coisa assim que pegou todo mundo no contrapé, né? Sim. Todos, desde as crianças que não podem sair de casa. Se você parar para pensar, as crianças elas não podem ir para a aula, não estão indo para a escolinha, não estão vendo os coleguinhas, elas não podem entrar no mercado, elas não podem entrar no shopping, elas não podem ir para o parquinho, elas não podem. Então, as crianças estão completamente fechadas. Uhum. Aí entram os idosos, que são de risco, realmente, né, que eles também não podem. E aí nós já temos, por característica, a depressão do idoso, que é aposentado, que tem menos coisas para fazer, que ele entra num declínio da vida, pela própria idade. Já gera uma ansiedade que já temos a depressão do idoso por ter menos afazeres. Uhum. Então, imagina agora que, além de não estar trabalhando muito ou não ter realmente a sua função trabalhista, ainda eles não podem ter o convívio com as pessoas da idade deles e também não podem ter o convívio com os próprios filhos, com os seus netos, porque eles são de risco. Eles não podem, o que estavam acostumados, eles não podem ou ir na igreja, Isso. ou na associação de idosos, Isso. ou no bailinho, ou no supermercado. Isso. E aí, como é que a família tem que agir nessa circunstância? Porque os mais jovens ainda têm a vantagem das mídias sociais, Isso. né? E o idoso, que às vezes mal sabe mexer no celular. Isso. Por exemplo, né, lógico, eu tenho pacientes que são de 70 anos para cima, tenho pacientes de mais de 70 anos, que hoje eles são de risco. Então, eu não posso atender eles presencial. Uhum. Precisaria ser online. Mas aí, eles sabem mexer com a tecnologia? Não. Exatamente. Aí entra o sofrimento. Alguém precisa ficar junto. E a psicologia, nós trabalhamos com a parte da... existe toda a ética profissional, que eu preciso estar eu e o paciente. Só, ninguém mais junto. É o momento dele falar o que ele bem entende e que precisa morrer ali entre eu e ele. Como qualquer paciente.
Só que daí, hoje, eles precisam muito, às vezes, de ajuda, de um filho, de alguém que seja um pouco mais jovem, que more junto, para que ligue o computador ou que ligue o vídeo do WhatsApp para eles, mas eles não se sentem confortáveis com isso. Sim. Isso gera uma ansiedade maior neles. Então, nós estamos tendo quadro depressivo maior nos idosos, em virtude disso, porque nem para terapia eles podem ir. Eles preferem não fazer a sessão online, porque para eles é difícil. Eles não querem, eles querem o contato. Eles querem ver as pessoas. E outra, se a gente parar para pensar, o idoso, 60 anos para cima, 65, 70 anos de idade, eles têm netos. O que é ter neto? Ter neto é você acessar a tua juventude. É você mexer com a tua criança interior, é você ver a vida de volta. Então, eles param muito de pensar na idade avançada deles para viver essa criança interior, essa juventude deles, eles se sentem mais jovens. E hoje, a criança, ela não é muito de risco com o coronavírus. Porém, ela pode ser a que leva, a que transmite. Então, ela não vai ter contato com os avós. E aí, os avós estão vendo as crianças pela mídia, pelo videochamada. Então, de novo, videochamada com o psicólogo, videochamada com os filhos, videochamada com as crianças. Então, para eles, gera uma ansiedade maior e que aumenta o quadro depressivo. Aí, a criança também tem dificuldade, porque a criança sente falta dos avós, dos abraços, do contato com essas pessoas e dos amiguinhos, que eles estavam acostumados a frequentar a escola. Então, estamos no mês 7 de 2020. Então, lógico que nós percebemos no consultório que o quadro da ansiedade subiu, disparou. Porque as crianças estão em casa com os pais precisam trabalhar online, daí a criança está ali fazendo barulho, precisa da atenção. Os jovens tendo aula online, que também eles sofrem muito, e eles, na adolescência, eles gostam muito dessa convivência, do contato com o outro, aprendem muito junto com os colegas da escola, da conversa, do diálogo. Então, os jovens, eu percebo muito assim, a pele deles virou uma inflamação, né? Espinhas assim em todo canto. Aflorou muito isso, que antes não tinha. Olha que interessante. E isso deriva diretamente da ansiedade. Sim, porque jovem é um ser grupal, né? Você sempre vê eles em bando, né? Eles são animais de bando. Isso. E eles não gostam de ficar parados, né? Tipo, então, conversa com aqui, conversa com ali, faz parte desse grupo, daquele grupo, é um cinema, é fazer qualquer coisa, é andar de bicicleta, é fazer alguma coisa. É ir no shopping que não pode, é ir no cinema que não pode, é ir Tudo não na pode. lanchonete. Tudo que não pode. Tudo não pode. Aliás, todo mundo não pode, né? Essa é a palavra de ordem hoje. Não pode. Vamos sair, não pode. Não pode nada, né? Isso, não pode. Então, você não pode cortar um cabelo em paz, né? Isso. Precisa tudo ter horário agendado, o que gera ansiedade, porque aqueles professores, por exemplo, que estão dando aula online, e a professora, a mulher principalmente, né? A partir do momento que a mulher não sai muito de casa, ela se torna muito dona de casa. Então, eu percebo muito isso hoje em dia. Se ela está muito em casa, ela esquece de ir no salão para pintar o cabelo, para fazer a sobrancelha, para fazer... Parece que ela perdeu muito dessa parte feminina dela, de se arrumar, o que, de repente, chega um dia, porque não tem mais um evento social. Exatamente. Foi aquela história assim, vou me arrumar para quê? Para quê? Tirar o pijama, tirar a pantufa, pentear o cabelo, para quê? Só que daí tem as professoras, mulheres, que estão dando aula online. Elas precisam estar, pelo menos, da cintura para cima, apresentável. Mas como elas reclamam muito e gera muita ansiedade, porque eu estou fazendo almoço, pensando que daqui 15 minutos eu entro no ar dando aula, eu estou de pijama e eu estou em casa. É essa correria toda, né? Estou limpando a casa, estou fazendo almoço, estou tirando a mesa, estou colocando o computador em cima da mesa que eu acabei de comer, para daí já entrar ao ar. Então, vai arrumar só a parte de cima, e aí fica aquele desânimo e que também está deprimindo. Mexendo com a autoestima, né? Isso.
E essa própria cultura do home office não é uma coisa muito clara para a gente, né? Não. Inclusive a própria separação, né? Sim. De você, sabe, de você separar ali da disciplina do home office. Isso, é difícil, porque nós também trabalhamos muito com isso. Claro, nós temos a tecnologia há um bom tempo já, o celular, o WhatsApp, o computador, o Skype, todas essas redes sociais, mas não é algo que quando você sai do trabalho e você deixa essas máquinas e você vai para o teu lazer, e você vai conversar com as pessoas. E se trabalha muito, se trabalhava, pelo menos, enquanto psicólogos, tipo, deixem o celular de lado quando chegar em casa, deixem o computador de lado quando chegar em casa, curtam a família, aprendam a conviver em família. Então, quando começou a pandemia, o que se pensou? Nossa, que bom, as famílias vão ficar mais juntas, mais unidas, vão se conhecer melhor, vão ter mais tempo juntos. Mas não foi bem assim. Porque aí entrou o computador, precisou fazer parte desse convívio familiar. O celular é obrigatório no convívio familiar, porque as crianças têm aula online, os pais precisam trabalhar online, então tudo é online. Então a TV, o computador, o celular, ele foi necessário ser colocado de volta, quando nós estávamos trabalhando para tirar ele e aproximar as pessoas. Então, as pessoas hoje estão se aproximando com a máquina no meio. E era uma coisa que era, larga desse celular, Isso. nós precisamos da convivência presencial, do abraço, do olho no olho. E hoje em dia você não pode. Não. Quer dizer, veio totalmente na contramão, e mesmo a convivência, ela era talvez em doses mais homeopáticas, né? Sim. Então, aí, eu acho que essa própria juntar ali pai, mãe, adolescente, adulto, criança, tal, tudo no mesmo caldeirão, no mesmo momento, eu tenho a impressão que deve ter gente querendo, assim, jogar o outro pela janela já, né? Sim. Então, estamos lidando, né, antes, os casamentos que estavam mais ou menos, mas estava indo bem, e às vezes até com a terapia você via que, ok, se resolvia os problemas. Agora não, as queixas que estão chegando é assim, o divórcio está em andamento. Ah, tá, porque a convivência, quer dizer, eu não aguento mais. Isso. Então, claro que essa convivência é muito próxima, não tem o lazer, não tem vida social, não tem... Não dá. Acabou a individualidade, né? Isso, a privacidade. E aí, uma coisa que, na minha avaliação, por favor, me corrija se eu estiver enganada, que piora tudo isso é não ter perspectiva, né? Porque se você tem, você chega assim, as férias acabam no dia 20 de tanto, até lá eu sobrevivo. E agora? Eu creio que essa dúvida, essa incerteza é o que mais gera a ansiedade. E isso para qualquer ser humano, né? Porque se você pensa, temos férias, eu sei qual vai ser o tempo das férias, quando começa, quando termina, eu sei quando eu posso programar a minha viagem, eu sei quando eu posso voltar de viagem, eu sei quando eu posso marcar a festa do meu aniversário, eu sei quando eu posso fazer isso, eu sei quando eu posso fazer aquilo. Hoje nós não sabemos mais nada. Então, cada mês que está passando, as aulas estão previstas da faculdade para voltar em agosto. De repente, vira o mês, não, agora já sabemos que as aulas só voltam em outubro. De repente, não, só voltam ano que vem. Então, é muita incerteza. Parece que a pandemia o pico vai até agosto. Daí agora, não, parece que vai até setembro. Não, cremos que vai até ano que vem. Então, é muita incerteza e isso gera muita ansiedade. Porque nós sempre trabalhamos com um certo tempo. Uma certa previsibilidade, Isso. né, Silene? A gente precisa da previsão, de algo previsível, para que a gente se organize. Hoje, nós não conseguimos nos organizar. E como que as pessoas podem fazer para se aguentar melhor nesse período? Existe aí alguma receita mágica, aquelas assim 10 dicas, aquele livro? Eu sei que eu estou fazendo a pergunta de $1 milhão aí. Existe alguma dica para que ajude as pessoas? Quer dizer, primeiro saber que não é só você já é ótimo, não sou só eu, todo o resto da humanidade, né? Isso.
Mas existem, assim, algumas técnicas, algumas coisas que você possa dar uma salvação aí? O que eu estou indicando sempre é tipo, chegar em casa. Quem está saindo que está conseguindo sair para fazer o trabalho fora de casa e está deixando algum familiar em casa, tipo a esposa fica em casa, as crianças, os filhos ficam em casa, os jovens ficam em casa, tentarem ter diálogo na hora da refeição, conversarem, deixar realmente o celular de lado, fazer algum tipo de exercício físico, como as academias também estão com seus horários reduzidos e com hora marcada, as pessoas não estão conseguindo ir, porque não têm onde deixar as crianças para ir para a academia. Então, não pode ir. Então, fazer o exercício em casa, tipo, voltar, a gente precisa voltar a usar o que nós usávamos na nossa época, talvez na nossa geração. Vamos pular corda, vamos correr, vamos pular. Pular elástico? Pular elástico, pular amarelinha, qualquer coisa que você gaste energia. O jovem é a mesma coisa, fazer com alguma coisa que gaste energia. Agora, se você só tem um jovem em casa, de 15 a 16 anos, com quem que ele vai interagir? Ele precisa ter um momento de interação por Skype com alguém, com algum colega, manter as conversas. Agora a gente precisa orientar, converse pelo WhatsApp. Antes a gente dizia não converse, agora converse. Isso. Então, mas precisa ter. Se puder sair, dar uma volta na quadra, que saia, que caminhe, que saia, tome sol, procure algum lugar que você possa sentar e tomar um sol, ou fazer uma caminhada no sol, conversar por telefone com alguém, manter esse contato para não perder como se conversa. Exatamente. Porque os jovens estão sofrendo com isso assim, eu não sei mais como conversar. Como que eu não sei mais? Então, converse, não só digitar. É uma ligação mesmo, fazer videochamada com os colegas, os adultos que não estão saindo, que estão trabalhando mais em casa, manter o seu horário, né? Tentar manter uma rotina. Tipo, o marido está trabalhando em casa online e a esposa também. Então, cada um fica num ambiente diferente, porque cada um tem uma profissão diferente. Mas que eles tenham o seu momento junto e deixem os seus aparelhos lá naquele ambiente e em algum momento que eles sentem para assistir uma série junto, que eles façam alguma programação junto em casa mesmo. Façam um jantar, vão para a cozinha, que é o que eu vejo que tem funcionado bastante. Que a família vá para a cozinha. Porque a comida é igual os italianos, né? Se reunir sempre em volta da mesa. Aí, lógico, aí nós entramos na outra parte que as pessoas estão ganhando peso. De algum lado. Então, assim, está difícil de você manter o equilíbrio, porque tudo que você sugere, tudo fica muito compulsivo. Por exemplo, no consultório hoje, as pessoas que não são de risco, que eu estou atendendo presencial, eu vejo muita compulsão. Compulsão por comida, voltou muito o cigarro, está em alta de novo. As pessoas voltaram a fumar bastante. Gente que nunca fumou, começou a fumar. Tem a compulsão por sexo. Olha só. Porque daí o casal está muito junto, aí a esposa vem e reclama muito, ou o marido vem e reclama que a esposa não quer. Então, tem muita compulsão. E também estamos passando por um período aí de muitos suicídios em volta, pelo medo da morte, que gera uma ansiedade muito grande. Porque falar do Covid é falar da morte, de uma forma indireta. Então, por que nós estamos presos? Por que estamos fechados? Para não morrer. Para não morrer. Para não pegar a doença e não morrer. Isso. Ou para não permitir que alguém da nossa família morra. E nós não queremos passar por isso. Então, de alguma forma, nós estamos vivendo muito o medo da morte, que é o que deixa as pessoas mais ansiosas, irritadas, onde elas brigam, onde elas discutem, e aí vai comer, daí vai isso, que leva tudo. Então, virou uma bola de neve. Então, o único jeito é apelar para o bom e velho bom senso. Isso, bom senso, a boa conversa, tentar manter, tipo, se um está irritado, o outro tentar manter a calma. Quando vê que as crianças, ter uma conversa mais assertiva. Pensar 2, 3 vezes antes de questionar o outro. Não questione.
pergunte, peça, não mande. Conviva. Isso. Peça, né? Não mande. Aham. Não é estou mandando. Será que é possível tentar usar uma fala mais assertiva, tipo, será que é possível que você me alcance? Você faz favor. Tentar usar essa boa convivência mesmo, né? Porque os dois podem estar irritados e, às vezes, os dois ficarem mais atentos, ou as pessoas que estão em casa, todos ficarem atentos. Tá, estou percebendo que aquele está mais irritado. Eu posso chegar ali e tentar interferir um pouco. Olha, o que está tudo bem? Você quer falar? Você quer conversar? Você quer brincar? Você quer jogar jogo de tabuleiro também? Eu estou percebendo que as pessoas voltaram Estão muito, voltando. né, a usar. Estou sugerindo sempre bastante para as pessoas, para que eles tenham um momento de lazer, já que não pode tanto sair de casa. Pessoal que não conseguir superar nada disso, quiser bater um papo com você, uma conversa, qual o contato do consultório? 99960-8348 e no edifício Tower, sala 85. Tá certo. Muito obrigada, tenho certeza que ajudou muito. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma e que todos consigam conviver sempre com harmonia. Tá certo. É a boa e velha gentileza. Isso. E você que está em casa, não saia daí que a gente já volta. Nós vamos bater um papo sobre consultoria financeira para empresas. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Nós estamos vivendo um momento que não está fácil para ninguém. É desafio a todo momento, todo o pessoal tendo que se reinventar. E se, além disso, pequenos, microempresários ainda tiverem com as finanças meio turbulentas, aí é mais complicado ainda. Mas nada que não possa ser melhorado, nada que não tenha remédio. Para isso eu trouxe uma especialista na área e uma médica de finanças, a contabilista Juliana, que está aqui com a gente e que é consultora contábil. Juliana, prazer te receber, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Juliana, o pessoal tá se batendo, né? Sim, tem bastante empresários, bastante empresas com problemas tanto de gestão quanto questão financeira neste momento. Então, a falta de gestão piora ainda mais neste momento. Então, por isso a importância de se ter uma gestão bem organizada, bem com controles, com acompanhamento, com medição. Então, tudo isso é muito importante, tanto para o pequeno, para o grande empresário. E, Juliana, a gente vê que a contabilidade é uma ciência exata, ela é baseada em números, né? Mas e por que esses danados desses números acabam, muitas vezes, assim, o mês é mais comprido que o orçamento? Isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Onde é que você, né, como especialista nessa área, onde é que você identifica os gargalos aí ou os ralos que não deixam a conta fechar? Em muitos casos, a gente tem que fazer um acompanhamento, né? E a gente precisa de uma base histórica para a gente consiga criar estratégia e acompanhamento, mas geralmente são custos assim desnecessários para a operação da empresa que acabam prejudicando. Então, eu geralmente chamo de gastos não operacionais. Então, os gastos não operacionais são o que normalmente prejudicam a lucratividade da empresa. Então, a gente chega, muitas vezes, os empresários, eu tenho faturamento, eu sei que eu tenho lucro, mas eu não tenho caixa. Daí a gente começa a analisar toda a operação dele, realmente ele tem lucro. Só que daí chega nas despesas não operacionais, que são normalmente o quê? Empréstimos bancários, retiradas de sócios, e daí ali no final a lucratividade financeira acaba ficando negativa. E qual é a diferença entre lucratividade operacional e financeira? A operacional é se a tua empresa dá lucro ou não. Então, isso contabilmente a tua empresa pode estar dando lucro. A lucratividade financeira quer dizer se você vai ter dinheiro no final do caixa.
Ah, tá. Por isso que muitos acabam não tendo, tem lucro, mas não tem caixa. E isso acaba sendo um desafio, um problema maior para as empresas de menor porte, né? Que onde fica mais difícil separar o dinheiro da pessoa jurídica da pessoa física, né? Isso é bem complicado. Assim, por isso, os pequenos, quando eu entro na parte de consultoria, na parte de contabilidade, uma das primeiras coisas que eu começo a tratar, começo a mudar o mindset do empreendedor é justamente com isso, mostrando para ele que precisa haver a separação. Por mais que, às vezes, eles me falam, Juliana, mas a empresa é minha. A empresa é tua, mas o gasto que você tem pessoal não é obrigação da empresa arcar. Ah, tá. Então, quer dizer, a empresa é tua, mas não é por isso que ela tem que dar conta de te pagar roupa, sapato de grife ou um carro zero. Ou, Não. quer dizer, a empresa é tua, mas não tão tua assim. Isso, até porque, assim, quando você tem uma empresa, você tem em cima dela, você tem todo um custo. Para isso, você, como sócio, deve determinar um prolabore, para você estar administrando a empresa. E esse prolabore tem que estar de acordo com a sua condição de vida. Agora, não adianta eu ir abrir um negócio e querer ter uma condição de vida além do meu prolabore. Porque toda empresa ela precisa ter reinvestimento, porque senão ela acaba não tendo mais rentabilidade e também nem sustentabilidade em mercado. Até por isso que muitas empresas entram na estatística do Sebrae que elas fecham antes de completar 5 anos. E por que isso? Dentre os 10 itens, a falta de gestão é a principal, a hiperburocracia brasileira. Ah, sim. E um dos 10, que até para mim é vergonhoso, mas é a falta do apoio do contador. Olha que coisa impressionante. É que a gente, assim, como eu falei, como é uma ciência exata, acaba que o contador, né, em alguns casos, ele só vê planilha, né? É que a gente acabou sendo utilizado pelo governo, porque a gente acabou sendo que eu chamo de despachante do governo. Ah, bom, mas é tanto do tributo que não dá tempo do contabilista fazer outra coisa. Porque daí o governo meio que nos impôs essa responsabilidade de transcrever todas as informações para eles, para gerar guia, gerar declarações, e daí a nossa verdadeira ciência, que o contador é cientista da riqueza, a gente chama. E cadê a riqueza que esse contador está prestando? Por isso que eu estou levando essa nova proposta, essa nova visão da contabilidade, para que passamos a ser visto como cientista da riqueza e não despachante do governo. Exato, porque inclusive o próprio curso é ciências contábeis, né? E aí, a partir desse viés, você já está com as plataformas digitais aí jogando a teu favor. Sim, daí assim, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Eu trabalhei durante 10 anos na TOTUS de São Paulo. Ah, tá, que é top, né? Isso, então, como eu trabalhei durante 10 anos numa empresa de tecnologia, aí logo na sequência vim para uma outra empresa trabalhando na parte de controladoria, eu juntei o útil ao agradável, a tecnologia, que é o boom, né, que é a inovação, que é algo que está em moderno e vai sempre cada vez mais para frente, colocando a contabilidade junto com essa tecnologia, criei uma metodologia própria e estou desenvolvendo ela para que o micro e pequeno empreendedor tenha acesso a essa ciência da riqueza. Que bacana. E esse hoje é o grande pulo do gato, né? Nessa reinvenção que nós somos obrigados a ter nesse momento, né? Isso, com certeza. Porque hoje em dia o pequeno empreendedor muitas vezes não tem condições financeiras, né, de arcar com o custo de uma contabilidade, por questões legais, toda empresa tem que ter uma contabilidade, e também uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, financeira. Então, por que não o seu contador, que possui essa expertise, não disponibilizar desse apoio? Ah, mas o custo é muito alto. Não. Se você conseguir ter essas aliados, que é a tecnologia, o contador consegue te auxiliar nessa questão de gestão. Sim, porque aí você vai ter aplicativos, você vai ter planilhas, você vai ter e-books que conseguem fazer a multiplicação aí
que te permite fazer um custo mais acessível, né? Isso mesmo. E daí a gente tem, digamos assim, os contadores normais utilizam um único sistema, que é para fazer a parte fiscal, declarações. Eu utilizo 3 sistemas, justamente porque para fazer a parte de gestão financeira e para fazer a parte de análise, que geralmente algumas empresas chamam de BI. Então, eu tenho o BI, onde extrai essas informações, que eu digo, transcreve um balanço, um DRE, de uma forma mais clara para o empresário entender. Porque, às vezes, muitos empresários, a gente chega lá com o balanço, com o DRE. Ele olha para mim, eu tive lucro ou prejuízo? Agora, se você leva num gráfico, onde ele consegue ver já, eu digo que desenhado, Exatamente. a visão dele passa. Nossa, que legal, minha empresa está dando lucro, que bacana, consigo enxergar aonde que está indo o dinheiro da minha empresa, como que estão as despesas, o custo. Então, a gente começa a trabalhar em cima disso, criar estratégia para estar criando, reinventando, reinvestindo, e tornando a empresa sustentável e rentável. E isso é uma proposta que vem bem ao encontro desse novo momento, que você vê muitas pessoas partindo para o empreendedorismo, tendo ideias inovadoras, né, partindo aí startups. E só que aí o pessoal, a gente vê, e não é culpa de quem está empreendendo, porque nós não tivemos uma educação empreendedora. Você tem que recolher tal imposto. Oi? Nós não fomos educados para esse empreendedorismo na prática cotidiana da vida tributária, né? Isso mesmo. Então, muitos empreendedores abrem o seu negócio, sempre digo, para realizar um sonho, ou porque, digamos, saiu do emprego atual e precisa de uma renda, acha uma forma de ganhar dinheiro, vai lá e abre. Mas muitas vezes não sabe, às vezes não criar uma planilha, não tem noção nem básica de débito e crédito. Então, assim, eu faço palestras em cima do livro do Gustavo Gerbasi, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. E nesse livro ele fala bastante que todo empreendedor, quando decidir abrir um negócio, não precisa ser expert em finanças e empreendedorismo, mas saiba o básico. Exatamente. Para não deixar a sua empresa morrer nas estatísticas do Sebrae. E isso acaba valendo também para o orçamento da pessoa física? Também. Acho que a gente sempre tem que ter uma noção ali do quanto você ganha, do quanto... Igual aquelas estatísticas que dizem que tem que ser 30% para gastos fixos, 10% para lazer, 10% para guardar, para investir. Então, ter uma noção do quanto você pode guardar, do quanto você pode gastar e do quanto você tem que guardar para até você criar uma reserva de emergência, criar uma previdência para não depender da aposentadoria, para saber que eu vou guardar tanto por mês, quando eu estiver lá com 40, 50 anos, eu vou ter uma renda trabalhando para mim. Que maravilha! O pessoal que queira encontrar teus e-books, acesso a uma conversa com você, como é que faz, Juliana? Então, podem entrar em contato pelo telefone 42 9155 4234, pelas redes sociais, Juliana Perão Assessoria, tanto no Instagram, no Facebook, eu tenho um canal no YouTube que ainda está em desenvolvimento, mas já estamos lá. Tenho 2 e-books também desenvolvidos nessa área de educação financeira para os empreendedores, com essa visão do Gustavo Gerbasi, que eu gosto muito dos livros dele. E o nosso site também está em reestruturação, também tem como nos achar por ali. Tá certo, Juliana, parabéns por essa iniciativa que está aí ajudando as pessoas, está aí ajudando a fomentar a economia, porque são os pequenos e micro que movem a economia. Isso. Então, parabéns por essa tua iniciativa e muito sucesso. Obrigada. E muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Obrigada, boa noite. E você não saia daí, que a gente tem um bate-papo agora com um estilista venezuelano que acaba de chegar em Ponta Grossa. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Há cerca de 2 meses, Ponta Grossa ganhou um novo talento no segmento da moda. Quem chegou aqui
para dar uma agitada nesse cenário, é o estilista venezuelano Anderson Vasquez, com quem eu tenho o prazer de conversar aqui no programa. Anderson, seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Você, venezuelano, morou, a gente estava conversando antes, morou 2 anos em Boa Vista. É quase um ano e 8 meses, sim. Aí já depois de Boa Vista, eu viajei para São Paulo, tive uma oportunidade de trabalhar lá com uma loja de noivas. Aí fiquei trabalhando uns 3 meses, mas aconteceu esta coisa que agora temos na atualidade, né, da nossa sociedade. Mas a raiz disso também saiu outra oportunidade que foi conhecer uma pessoa com quem fiz uma sociedade acá em Ponta Grossa. E decidi vir acá a Ponta Grossa, conhecer Ponta Grossa. Vim por uma semana. Vim por uma semana e já tenho 2 meses. 2 meses acá. Dizem os mais antigos que quem bebe a água de Ponta Grossa nunca mais vai embora. Ótimo. Agora, eu imagino para você, lá da região da linha do Equador, é o teu primeiro inverno no sul do Brasil? Meu primeiro inverno. Ai! Meu primeiro inverno. Então, prepare-se para experiências inesquecíveis. Ok. Bom consolo. Conhece geada? Não, ainda não conheço. Ainda não vai conhecer. Mas, e vai gostar. Isso são poucos dias. O nosso inverno está cada vez menos rigoroso. São poucos dias. Que isso te sirva de consolo. Eu acho que eu vou superar isso. Vai, você Vou sobrevive. superar, vou sobreviver. E aí, me conta, você, como é que é essa tua trajetória como estilista, esse teu trabalho? Acá em Brasil, nas oportunidades do trabalho que eu já tive como estilista, han sido poucas, né? Eu já trabalhei com uma Miss que ela representou Miss Sergipe no Miss Air Brasil, que é Miss Terra Brasil. O ano passado já fiz também, trabalhei para uma Miss em Brasília. Conheci uma Miss em São Paulo que agora vai concorrer no Miss Brasil Internacional. Aí ela agora está na Espanha, não consigo voltar para Brasil por uma questão da pandemia, essas coisas. Mas já quando ela consiga entrar novamente no Brasil, a gente vai continuar fazendo o trabalho de fotografias, vestidos, esse tipo de coisas que a gente faz na preparação de uma Miss, né? Então, morando aquele tempo que eu tive lá em Roraima, sim tive a oportunidade de trabalhar com outras participantes das escolas de modelos em concursos de beleza. Aí eu fiquei como assessor delas em quanto vestidos para concorrer. Assessoria de maquiagem, cabelo, aulas de passarela, esse tipo de coisas que eu conheço e que foi bom para elas. Algumas obtiveram alguma posição legal dentro do concurso, outras não, mas por aí, pouco a pouco, né? São as experiências, São né? experiências, certo. E na Venezuela, você já trabalhava nessa área? Sim, lá na Venezuela foi onde eu fiz o maior tempo da minha carreira como estilista. Aí eu trabalhei com parte da organização Miss Venezuela nos concursos regionais de lá da Venezuela. Eu ganhei 2 prêmios como melhor desenho do vestido de noite, né? Do vestido de gala para nas competições em 2 oportunidades, 2015 e 2016. Tive a oportunidade de que representantes da Venezuela tiveram meus vestidos em Miss Grand Internacional que se realizó en Tailandia, Miss Supernational que se realizó en Polonia, Gran Modelo del Mundo que se realizó en Egipto y otras Misses con que también trabajé en concursos en República Dominicana, Ecuador, Panamá, que já morei em Panamá e em Aruba também trabalhei com umas misses lá, mas tudo saiu da Venezuela. Tudo nasceu lá na Venezuela, onde é um país que netamente tem uma cultura bem focada nesse tema de Miss. E lá para nós, em qualquer lugar do país, em qualquer rua, tem um evento de beleza e qualquer menina está sempre querendo participar em um evento de beleza. Então, aí já foi surgindo essa coisa e, graças a Deus, agora tenho esse conhecimento e quero implementar um pouco dessa ideia ou desse conhecimento que já tenho cá em Ponta Grossa. E você trabalha com vestidos de noite, com alta costura? Sim, trabalho com alta costura e trabalho com vestidos de noivas. E você também está organizando um concurso de beleza aqui no Paraná? Sim, se chama Rainha do Paraná. Antes da gente falar do Rainha do Paraná, que tal a gente mostrar alguma coisa
de trabalho teu, que nós temos uma modelo muito bonita que está aqui com a gente. Pode dar uma chegada aqui conosco. Vai ser um prazer receber você aqui para a gente mostrar. Olha o trabalho, gente, olha o caimento, o brilho desse vestido. Maravilhoso. Esse bordado, esse bordado, Está tudo feito à mão. e é Tudo. tudo arte sua. Todo é arte minha. Tudo. Não, Eu faço, desculpa, eu faço o desenho, eu faço a modelagem, eu corto, costuro e bordo. Faço todo o trabalho do vestido. Nossa, um trabalho maravilhoso. Muito show, né? Um vestido Muito show. espetacular. Muito, muito lindo. A cor, o caimento, o tecido. E aí que a gente vê, né? No caimento do vestido que a gente vê o trabalho mesmo da modelagem. E é bem curioso, porque a gente não experimentou o vestido antes. Eu estava terminando alguns detalhes hoje. Nossa, eu vou apresentar o vestido. Estava terminando alguns detalhes hoje e não deu certo. A gente experimentou o vestido antes. Aí agora a gente experimentou, já o vestido ficou pronto, como que se fosse feito para ela. Para mim foi ótimo. Eu falei, parece que foi feito o meu manequim. Sim, Caiu como uma luva. para mim foi ótimo. Bom, aí também junta uma modelo com esse perfil e um vestido assim, impossível. É um estilista com esse talento. Isso. É impossível, né? Escolher a melhor. Muito obrigada. Não vou fazer você ficar em pé de salto alto. Se você quiser dar uma volta, mostrar o vestido aí pra gente, dar uma desfilada até um pouquinho daí do limite da câmera. Aí. Nossa, muito, muito obrigada da tua participação. Perfeito modelo. Parabéns. Obrigada. E aí, como é que está esse teu concurso de Miss que você está organizando, Anderson? Oh, agora estou na etapa de casting, né? Fiz uma convocatória cá através das redes sociais para nas misses e incluso as senhoras, porque tem uma categoria para senhoras. Participar no casting virtual, elas só têm que enviar 2 fotografias, uma de corpo inteiro e uma fotografia de rosto, sem óculos. Pode ter maquiagem ou não pode ter maquiagem. E seus dados, né? Idade, endereço, nome completo, se tem filhos ou não tem filhos, para selecionar elas por categoria. Então, na divulgação do casting ha sido bem ótima, porque muitas pessoas já han participado, incluso pessoas de outros municípios como Irati, Prudentópolis, Piraí do Sul, Castro, entre outros, que agora não lembro, né? Tá toda a nossa região aqui sim, em volta. porque na verdade eu vou fazer uma seleção de 4 rainhas e elas vão a representar o estado. Certamente nos concursos nacionais, já eles têm pessoas que antigamente trabalham desde cá de Paraná com as franquícias do estado, né? E neste momento eu não vou ter uma rainha em representação do estado de Paraná como tal, mas eu vou ter representantes da cá do estado de Paraná em representação, pode ser do Parque Estadual Vila Velha, pode ser de uma Isla do Mer, da cá, qualquer coisa que represente também o estado do Paraná, que seja significativo. Então, ali eu estou realizando esse casting e tudo vai dar certo. Ou está dando certo, graças a Deus, porque na verdade está dando certo. Olha que maravilha. E aí você vai receber está recebendo essas fotos e a partir daí você vai fazendo as eliminatórias. Sim, até agora eu já recebi ao redor de umas 30 participantes no casting virtual. Então, a partir do dia 6, na próxima segunda, até o dia 10, eu vou fazer chamados para elas. Como não posso fazer aglomeração numa sala, ter um chamado para 10 meninas ou para 20 pessoas no momento, eu vou fazer o chamado para elas personalizados. Elas vão ir lá no local onde eu vou estar e aí vou fazer na seleção com ela. Vou explicar como são todas as atividades do concurso, que o concurso, em sua maioria, vai ser transmitido através das plataformas digitais e por um canal de YouTube. A gente criou agora para o concurso um canal de YouTube, se chama também Rainha do Paraná. Então, aí vai ter maior facilidade, porque a gente vai trabalhar também com essa modernização que a gente tem agora das plataformas digitais, né? Então, já na próxima semana eu vou ter o grupo. Eu estimo ter
pelo menos umas 20. E- 10 por cada categoria. E você ainda está recebendo essa, não Sim. fechou ainda as Não. inscrições. Não. E aí, aonde que elas podem se inscrever? Elas devem escrever através do Instagram, @Rainha do Paraná. Elas escrevem por aí ou faz contato através do meu número de telefone, no WhatsApp, que é meu número pessoal. Ele tem DD11, porque é de São Paulo ainda. Aham. É 11 957 415 497. Esse é meu número de telefone pessoal, meu número de telefone de contato. E elas podem fazer algum tipo de contato através do telefone ou pelas redes sociais de WhatsApp. E agora a gente sabe que está todo mundo tendo que se reinventar nessa época. Nós não estamos tendo festas, nem tem eventos, né? Não, casamentos, tal. Tá tudo parado. Que eu já quero que voltem. Todo mundo torcendo, né? Mas o pessoal que queira encomendar um vestido com você está fazendo, você está trabalhando normal. Sim, estou fazendo. Eu iniciei um local acá com meu sócio lá na Rua Venezuela, casualmente se chama assim. Que Rua maravilha! Venezuela, número 55. Aí a gente tem umas máquinas e está trabalhando, fazendo alguns vestidos, iniciando com alguma roupa, alguma coisa, para não ficar todo o tempo parado com esta coisa que está acontecendo agora, né? A gente tem que ir produzindo um pouco para quando tudo isto passe, com o favor de Deus, seja pronto, rápido. Então, já a gente ter alguma coisa que oferecer para o público no momento que voltem essas festas sociais que tanto queremos. E porque, né, pelo que a gente vê, ele não é um trabalho tão rápido, né? Ainda o desenho, a modelagem, né, a costura ainda você é um pouco mais rápido, mas o bordado Sim. é um processo demorado, né? Leva muito mais tempo fazer o bordado e que a gente está trabalhando de sob medida, né? A gente não pode fazer só um padrão de vestido porque não vai ser para todo mundo. Eu não posso fazer vestido só para mim. Estou fazendo vestidos para oferecer a um grupo total, ou seja, mulheres de todas as talhas, né? Idades e tamanhos e etc, né? Idades e tamanhos, isso. Então tá certo. Muito sucesso para você. Seja bem-vindo a Ponta Grossa. Muito obrigado. Prazer ter sido a primeira a te entrevistar. Ai, sim. E, nossa, tanto nesse concurso quanto nos vestidos aí, que você tenha muito sucesso. E vou trazer você mais vezes, vou te convidar mais vezes para a gente conversar sobre dicas de modelos que ficam mais bonitos para que tipo de corpo e tal. Posso abusar de você como consultor? Pode. Então, pode esperar que a gente vai convidar. Deixa só a gente voltar ao normal na vida. Tá bom, eu vou voltar. Aí tenho também, agora estou costurando vestidos de noiva, já ele vai estar pronto, faltam poucos detalhes, bom, muitos detalhes do bordado, né? Porque leva mais bordado. Mas já quando ele estiver pronto, então eu quero trazer ele e apresentar ele por primeira vez aqui com você. Vai ser um prazer. Muito bem-vindo Tá bom. à Ponta Grossa. Muito obrigado. Obrigada pela entrevista. Tá, obrigado a você. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991323536. Quero deixar um abraço muito especial para a equipe de New Hair Design, nossos parceiros de sempre. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Foi um prazer estarmos juntos. E eu te espero semana que vem para o nosso bate-papo aqui, sempre em alto estilo. Até lá!